Primeiro com detalhes da chegada de Vitor Hugo ao Peixe, jogador que pertence ao Flamengo, 21 anos de idade, emprestado até julho do ano que vem. Esse empréstimo pode ser prorrogado até dezembro da próxima temporada. Se o Santos quiser contratar o jogador em definitivo, já sabe que vai precisar gastar 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. 100% dos salários serão pagos pelo Peixe durante o período de empréstimo, 200 mil reais por mês. Jogador que, na passagem pelo Göztepe da Turquia, também por empréstimo, viveu altos e baixos. Foram 35 jogos, sendo 12 como titular e 23 como reserva, 3 gols marcados. Vitor Hugo quase se mudou para o Famalicão de graça, isso só não aconteceu por causa da repercussão bastante negativa entre torcedores do Fla. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo com a saída de um zagueiro para lá de promissor e que virou xodó da torcida depois do título da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes Sub-20, que foi disputado recentemente. Você vai lembrar, o Flamengo venceu o Barcelona nos pênaltis depois de um empate em 2-2 no tempo normal. Um dos gols do Flamengo nessa partida foi marcado por Iago, zagueiro de 20 anos de idade, que tem contrato com o Fla até dezembro de 2026, mas já foi avisado de que não está nos planos do técnico Felipe Luiz. E até soa como um contrassenso, porque ele é capitão do time Sub-20 do Flamengo, é titular absoluto da seleção que disputou o Sul-Americano Sub-20 e estará com a seleção no Mundial que acontece nas próximas semanas. Mas no Flamengo, a percepção que se tem é de que ele não serve. O representante do atleta já foi avisado para procurar clube. E o assédio de times do Brasil e de fora já começou. O Bahia chegou a oferecer 2 milhões e 200 mil dólares para contratá-lo. O Flamengo entendeu a proposta como baixa. A tendência é que o Iago apareça num time do exterior, até porque o assédio de fora também é grande. Só para completar, é importante contar que esse atleta, na atual temporada, soma 23 jogos, 7 gols e 1 assistência. Número de gols bastante alto, especialmente pelo fato dele ser zagueiro. O jogador foi contratado para o Flamengo em 2021, do Volta Redonda. Repito, Iago, só 20 anos de idade, parece ser excelente opção de mercado. Os interessados, por favor, procurar o rubro-negro. Vamos lá. Os jogadores do Flamengo participaram dessa data FIFA com as suas seleções. Varela e Arrascaeta, vocês lembram muito bem, que voaram em campo contra o Peru, na vitória da seleção uruguaia por 3-0, Arrascaeta fazendo golaço. Os dois foram, entre aspas, devolvidos ao Flamengo antes do término da data FIFA. O Varela com um problema físico, já a gente vai falar sobre isso, porque o Flamengo atualizou a situação dele. O Arrascaeta, muito bem. Os dois se reapresentaram nessa quarta-feira ao técnico Felipe Luiz. O Vinha, outro jogador uruguaio que estava com a seleção uruguaia, não entrou em campo contra o Peru, mas foi titular contra o Chile e ficou 96 minutos em campo. Uma boa notícia para a torcida do Flamengo, mostrando para o técnico Felipe Luiz que, fisicamente falando, ele está muito bem. Então, se o Ayrton Lucas foi escolhido como titular e o Vinha não, é uma opção do Felipe Luiz. Isso não é uma crítica, é apenas uma explicação para aqueles que me perguntam por que o Vinha não joga de titular. É uma escolha do Felipe Luiz. O Carrascal, convocado para a seleção colombiana, ficou à disposição nos 2 jogos, mas nem sequer entrou em campo. Inclusive, o técnico Nestor Lourenço explicou: cada mudança tem um motivo. O Carrascal vai se beneficiar do estilo do Flamengo, que prioriza toque curto, posse de bola e progressão com qualidade. Todos esses fatores vão ajudá-lo a se preparar melhor para os desafios internacionais. Gonzalo Plata jogou nos 2 jogos da seleção equatoriana, mas sem muito destaque também. Porém, volta normalmente, sem sofrer nenhuma lesão, nenhum problema físico. Samuel Lino não entrou em campo no jogo do Brasil contra o Chile, no Maracanã, mas foi titular contra a Bolívia na altitude de 4.100 metros. Inclusive, nitidamente, o jogador sentiu muito a altitude, até nos números. Ele não finalizou nenhuma vez ao gol e deu 16 passes, com 87% de precisão. Mas ele sentiu muito a altitude. Esses jogadores que eu mencionei aqui, Samuel Lino, Matinhas Vinha, Gonzalo Plata e Carrascal, vão se reapresentar ao Flamengo nessa quinta-feira. Varela e Arrascaeta se reapresentaram hoje, quarta-feira. Vamos falar agora do Lázaro, galera. O Lázaro ele foi vendido pelo Almeria ao Al Najama, da Arábia Saudita. E aí, tem muito torcedor na dúvida, e teve gente também da mídia noticiando que o Flamengo, teoricamente, teria direito a 30% do valor da venda, que foi de 5 milhões de euros. Porém, não é 30% do valor da venda. O Flamengo tinha direito a 30% do lucro de uma venda futura. Então, se o Almeria vendesse o Lázaro por um valor maior
daquele que foi pago para contratar o jogador junto ao Flamengo, o Flamengo teria direito a 30% do lucro. Tá? Na ocasião, o Flamengo vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros para o Almeria. Ou seja, se o Almeria vendesse o Lázaro por 7,1 milhões de euros, o Flamengo teria direito a 30% de 100 mil euros. Dei um exemplo para vocês. Mas não é o caso, porque o Lázaro ele foi vendido por um valor menor dos 7 milhões de euros. Ele foi vendido por apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo não tem direito a nada, porque não teve lucro. Foi uma venda com valores menores. O Flamengo tem direito a mecanismo de solidariedade, que aí, enfim, não vai dar nem 3% do valor da venda. Então fica aí a informação para vocês. Portanto, o Flamengo não tem direito a receber nada nessa transação envolvendo o Lázaro do Almeria para o clube da Arábia Saudita. Vamos falar agora do boletim médico do Flamengo envolvendo Alexandre, Eric Pulgar, Varela e Jorginho. É isso mesmo, Jorginho voltou a sentir dores musculares na coxa, já a gente vai falar. Vamos começar pelo Alexandre, ordem alfabética. O lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nessa quarta-feira. Aqui não está no comunicado, mas a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição para o jogo de quinta contra o Estudiantes pela Libertadores. Eric Pulgar, em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira, Meia realizará a tomografia computadorizada para acompanhar a evolução. É aquilo que a gente já tinha falado para vocês. Se nessa tomografia mostrar que a lesão no quinto metatarso está 100% curada, ele vai entrar no processo final de recuperação física e aí demora cerca de 15 a 21 dias para ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Varela, lateral, se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente. Eu não consigo cravar que ele vai estar à disposição no domingo contra o Juventude e nem consigo cravar que ele não vai estar à disposição no domingo. É, como disse o Flamengo aí, uma avaliação diária. Se eu fosse Flamengo, não botaria o Varela para jogar no domingo no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Deixaria esse jogador descansando para o jogo de quinta contra o Estudiantes, até porque o Emerson Royal está muito bem treinando esse tempo todo durante a data FIFA com os demais jogadores. E o Jorginho, galera, ainda com olha a nota do Flamengo, tá? Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ele voltou a sentir dores musculares na coxa, tendo em vista que o jogador estava treinando normalmente com os demais jogadores no campo, voltou a sentir dores e eu acho não, é praticamente certo que ele não vai a campo no domingo contra o Juventude, inclusive já pensando nesse jogo de quinta-feira para pegar o Estudiantes pela Libertadores, que é um jogo bem importante. Então, fica aí